Localizado na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, o Arco do Teles é considerado um dos maiores marcos arquitetônicos. Foi construído a mando do juiz português Antônio Teles Barreto de Menezes, que, vendo o crescimento da cidade, comprou diversos lotes de terras para posteriormente alugá-los. No entanto, segundo crenças populares, o lugar também foi palco de insólitos rituais e crimes. Foi num ambiente nefasto, em meio à história da cidade, que Bárbara dos Prazeres certa noite apareceu, rompendo a penumbra do beco do Arco do Teles. Começava ali uma história de pavor que assombrou a cidade. A assustadora criatura aparece nos registros policiais da época como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça, referência à sua ferocidade. Teses defendem que nesse período surgiu a expressão "cuidado, que a bruxa está solta". Conheça agora a lenda da bruxa Bárbara dos Prazeres. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Nos princípios do século XIX, o Rio de Janeiro viveu supostamente uma onda de terror causada pelo rapto de crianças recém-nascidas na Santa Casa de Misericórdia. Uma mulher que havia exercido a profissão de prostituta durante 20 anos na cidade era acusada. Nos registros policiais, afirma-se que ela apareceu como Bárbara Onça e Bárbara dos Prazeres, e sua lenda nos revela algo macabro e a difícil situação da mulher nos primórdios do Brasil recém-independente. Maria Bárbara dos Prazeres nasceu em Portugal por volta de 1761. A cidade exata onde ela nasceu ou o nome de seus pais e detalhes de sua infância são controversos. Em 1779, em busca de melhores condições de vida, Bárbara e seu marido, de nome desconhecido, chegaram ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, quando ela tinha 18 anos. Apesar de ser uma mulher casada, Bárbara acabou se apaixonando por um mulato livre de nome desconhecido e arranjou a morte do marido. A paixão, no entanto, durou pouco. Ela desencantou-se com um amante que teve a mesma sorte que seu marido. Foi morto durante uma discussão a punhaladas. Bárbara supostamente estaria cansada de suas traições e ter de sustentá-lo. Aos 20 anos, bonita e sem dinheiro, ela entregou-se à prostituição, pois as mulheres na época não tinham oportunidades de emprego. Durante os 20 anos seguintes exerceu a profissão no Rio de Janeiro. Foi quando ganhou o apelido de Dos Prazeres, não apenas pela qualidade de seus serviços que eram vendidos a 2 vinténs, mas por causa de uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres que ficava bem debaixo do Arco do Teles e que ela adotou como sua protetora. Supostamente ela atenderia homens de classe média e alta. Conta a lenda que além de adúltera e prostituta, Bárbara teria matado sua própria irmã envenenada, mas não se sabe se isso aconteceu em Portugal ou no Brasil e se é de fato verdade. Ela até mesmo chegou a trabalhar como cantoneira na província de Cisplatina, atual Uruguai. Cantoneira, no caso, é um dos muitos nomes usados antigamente para se referir às prostitutas das ruas, as que se entregavam pelos cantos da cidade. Provavelmente ela, assim como outras prostitutas do Rio de Janeiro, seguiu os soldados brasileiros que lutariam na Guerra da Cisplatina, ocorrida entre os anos de 1825 e 1828 pelo controle do território uruguaio. Durante sua estadia no país, Bárbara contraiu varíola. Ela sobreviveu à doença e escapou das garras da morte, ficando, contudo, completamente deformada. Mesmo assim, após sair da Santa Casa, regressou ao Rio de Janeiro e continuou na mesma vida de prostituição, bebedeiras e desordens. Tempos depois contraiu uma doença muito pior que a varíola, a lepra. Suas orelhas incharam e os lábios grossos, corroídos e deformados pela doença deixaram vertentes pontiagudos e gengivas sangrentas que davam à sua fisionomia uma estranha ferocidade. Daí chamaram-na de Bárbara Onça.
Assim, Bárbara perdeu toda a sua clientela e transformou-se em mendiga e acabou indo parar no Arco do Teles, no centro do Rio de Janeiro. Na época, o arco, ao contrário dos dias de hoje, era um monte de escombros que sobrou de um incêndio que deitou abaixo o prédio localizado acima. Era um local onde prostitutas, mendigos e doentes se reuniam. Ironicamente, Bárbara recebeu o pior castigo por seus crimes. Perdeu sua beleza, ou seja, a sua fonte de renda. Mas ela não estava conformada e, desesperada por dinheiro e ávida para recuperar sua aparência de outrora, teria recorrido a rituais macabros para alcançar tal fim. Para curar-se, Bárbara procurou ajuda entre ciganos e negros do Morro do Nheco, o atual Morro do Pinto. Ela, a princípio, banhara-se em sangue borbulhante de cães, gatos, cabritos e outros animais degolados. Ingeria carne de cobras, sapos, lagartixas. Os feiticeiros ainda teriam instruído a chicotear-se com feixes e ervas das 7 sangrias só encontráveis nos mangais. Mas, como não obteve resultado, Bárbara decidiu então adotar outro tratamento. Aconselhada por feiticeiros, ciganos e mestres do voodoo afro, adveio-lhe a convicção que curaria sua lepra mediante o uso de sangue de recém-nascidos. Assim, Bárbara começou a caçar crianças pelas ruas do Rio de Janeiro. De noite ficava próxima à roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde as crianças rejeitadas iam para a orfandade. Na calada da noite, era ouvir um choro de bebê ou ruído da roda e Bárbara, o mais ágil possível, corria para sua presa antes que alguma freira pudesse pegar a criança e levá-la para o interior do convento. Ia em direção ao mangue e lá amordaçava o recém-nascido e lhe pendurava numa árvore com as mãos amarradas para trás e lhes cortava o pescoço e banhava em seu sangue. Bárbara deixava o sangue de suas vítimas escorrer sobre as chagas purulentas que cobriam seu corpo, crendo dessa maneira conseguir livrar-se da lepra. Alimentada essa esperança, praticando mais esse crime entre preces às estranhadas divindades e grunhidos de satisfação, de lá saía Bárbara dos prazeres, satisfeita, alucinada, delirante, a prosseguir sua vida de louca criminosa que marcou uma época. Ninguém jamais soube onde Bárbara enterrava os corpos dos meninos e meninas que sacrificava. Alguns especulam que os mesmos tenham ocorrido em sua própria casa na extinta Praça 11, onde ela também teria feito seus sacrifícios e rituais. Por coincidência ou não, as freiras da Santa Casa de Misericórdia notaram que o número de crianças ali abandonadas caíra a menos da metade durante o período da atividade macabra de Bárbara. A polícia teria sido alertada dos desaparecimentos, mas não conseguiu capturar Bárbara, que já carregava nas costas pelo menos 2 assassinatos. Ela aparece nos registros policiais da época como Bárbara dos Prazeres e também como Bárbara Onça. Não se sabe quando ela morreu, nem se é verdade a história de que a expressão "a onça vai te pegar", usada por mães para assustar as crianças, teria nela sua origem. Teses defendem que nesse período surgiu a expressão "cuidado que a bruxa está solta". O que se sabe é que sua história assustadora e trágica perdurou mais do que perdurou sua vida. Dizem que até hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e cessou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada de Bárbara dos Prazeres ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do Arco do Teles. Há quem diga que ela ainda anda por aí, mantendo seu ritual profano ao longo dos anos e se mantendo, se não jovem, pelo menos viva. Dizem que ela ainda anda por lá e sua risada, na calada da noite, denuncia a captura de uma nova vítima.